Queridos irmãos, é um tema maravilhoso. Dentro desse tema, é um tema puxado para a igreja local. É um tema de fundamentos de igreja. E também, amados irmãos, por que não assim dizer, voltado ao ministério. E nós vimos aqui dentro dessa história, que é a história do Pentecoste, principalmente Atos dos Apóstolos, e dentro de Atos 1 e 2, nós já notamos que é chamado ata de poder, de milagres e assim por diante. Nós vimos aqui dentro desse texto um cumprimento de promessa. Em Atos capítulo 2, quando eles recebem a promessa do derramamento do Espírito Santo. E quando isso acontece, eles estavam ali tudo cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas. De repente a multidão vem para o cenáculo e vê aquela situação. Para muitos que não conheciam o poder de Deus, irmãos, principalmente era uma manifestação que estava acontecendo ali de promessa naquele momento. E o povo da cidade então invadiu aquele cenáculo ali, observando o que estava acontecendo. Quando Pedro toma a palavra, e vendo ali que aquela multidão zombavam, tirando, como diz na linguagem aí, tirando uma onda, eles estão bêbados, estão cheios de mosto, estão embriagados. Pedro então toma a palavra. Numa situação de zombaria, passa a ser, amados irmãos, outro derramamento da graça. Uma oportunidade. Por isso que muitas das vezes eu digo, tem certos tipos de oportunidade, que às vezes eu aproveito como uma zombaria, para mim falar de Jesus. Isso tem acontecido constantemente. E tem sido uma bênção até na minha vida. Quero dizer, amados irmãos, que quando Pedro toma a palavra, e ele começa a dizer, então, esses homens não estão embriagados. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as carnes, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonho, os vossos jovens terão visões. E começou então a pregar, amados irmãos, ali aproveitou a oportunidade para falar do derramamento do Espírito Santo. De repente, amados irmãos, Pedro também já começa a ser usado por Deus para falar, amados irmãos, a respeito de Jesus. E ali já vem falando sobre a salvação, já vem falando também da vinda do Senhor Jesus. E a Bíblia, amados irmãos, eu posso assim se dizer, quando a Bíblia disse que quase 3.000 almas, eu posso dizer, 2.099 almas aceitam Jesus como Salvador. Aí começa então, amados irmãos, toda aquela multidão, fundamento de uma congregação já com quase 3.000 almas aceitando a Cristo como Salvador. Precisava então os fundamentos básicos. É o que foi, amados irmãos, esse tema. Se não tiver esses 4 fundamentos básicos aqui, vai ter problema. Vai ter problema. E um primeiro dos fundamentos, perseveraram. Quando nós pegamos a palavra perseverança, porque não é fácil. Se fosse tão fácil, não precisava perseverança. Perseveraram-se na doutrina dos apóstolos. Isso é o primeiro básico de um fundamento de uma igreja. São as doutrinas. Sim, há várias doutrinas. Não estou falando aqui de uso e costume. Estou falando de fundamento básico das doutrinas. Da palavra de Deus. Ainda que tem também, amados irmãos, quando nós pegamos uso e costume, também faz base na palavra de Deus.
Mas eu não vou entrar muito aqui em doutrina não, porque a gente respeita muito a cada igreja. Nós estamos aqui baseado na palavra, mas nós vamos pegar, amados irmãos, eu vou dar uma pincelada por cima dessas doutrinas, porque nós estamos em dificuldade tanto nos dias de hoje. Nós viajamos, amados irmãos, né? Há 2 anos eu pedi ao pastor Ezequias que me desse uma folga, com quase 30 anos pastoreando a igreja, e voltei, amados irmãos, na itinerância, ajudando o campo, e nós estamos então na itinerância, dentro da nossa igreja, do nosso campo, fora de outros estados, e assim nós estamos aí fazendo a obra do Senhor. E nós temos, amados irmãos, observado cada uma situação que vocês nem imaginam. Esses dias nós fomos convidados para pregar numa cidade de São Paulo, como o irmão era do nosso ministério, mas eu não sabia que ele tinha mudado de ministério. E nós fomos convidados, para mim, eu estava pregando dentro do nosso ministério. Mas quando eu cheguei ali, uma igreja muito grande, uma igreja enorme, com mais de 1.500 pessoas ou mais. E nós sentei na terceira fileira de banco. Ali eu fiz a minha oração, sentei ali mais o irmão. E ele disse, ó, logo o pastor chega. E nós estamos esperando, e ali oramos ao Senhor, e gente foi chegando, e logo se encheu a igreja. Daqui a pouco, amados irmãos, eu olho no púlpito. Mas no púlpito só tinha 3 cadeiras. Falei, mas uma igreja tão enorme dessa, com 3 cadeiras em cima do púlpito. De repente o irmão me dá um cutucão e diz, pastor, eu sei que o senhor está preocupado. O senhor está observando o púlpito, só tem 3 cadeiras. Eu falei, então, eu estou curioso e preocupado no mesmo tempo. Ele diz, então, inclusive o pastor acabou de chegar, mas a pastora está sentada aí na sua frente. E o pastor chegou de roupa de física, sentou na minha frente, a barba bastante grande. A sua senhora também, num traje meio diferente também. E ele disse, olha pastor, aqui ninguém pode subir naquele púlpito, pois ali só senta Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém pode sentar lá. Para limpar lá, tem a irmã certa que limpa e tudo mais, mas ninguém pode fazer uso desse púlpito. Eu falei, Jesus, ainda bem que o Senhor me deu uma estatura mais ou menos para pregar para esse povo aqui, sem estar no púlpito. Como é que eu vou fazer com mais de 1.500 pessoas, sem subir nesse púlpito? E o culto se desenrolou. Daqui a pouco chegou a hora, amados irmãos, a hora de eu pregar. Aí Deus fala comigo, meu servo, hoje, esquece daquilo que tu preparaste. E eu vou te usar de uma maneira como nunca te usei antes. E eu fiquei mais preocupado ainda. Eu falei, meu Deus, será que eu estou ouvindo vozes? Mas não demorou muito, irmãos. Deus tornou a falar comigo, não temas, meu filho. Faz uso daquilo que eu vou colocar no seu coração agora. E Deus colocou um versículo no meu coração, a qual eu ainda não tinha meditado nele. E ali então fiz uso da palavra de Deus. Quando deu no meio da mensagem, irmãos, começou a cair pessoas endemoniadas. Gente endemoniada caindo para todo lado. Eu falei, e agora? Eu estou praticamente sozinho. E ali Jesus começou a fazer algo especial naquela noite. Demônio manifestava também, mandava embora, Jesus ia libertando, pessoas iam se colocando em pé. Jesus começou a fazer uma coisa nova ali. Ninguém era batizado com o Espírito Santo. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, pessoas sendo renovadas, cheias do poder de Deus. Meus queridos irmãos, quando ali no final eu fiz o apelo, quem aceita Jesus primeiro foi o pastor daquela igreja. Eu quero fazer parte deste povo que recebe o Espírito Santo. Jesus também batiza ele com o Espírito Santo. Foi um negócio tremendo, já era quase 11 horas da noite. A glória de Deus invadiu aquele lugar. Aí nós já subimos para o púlpito fora e Jesus fez coisa linda naquele lugar. Então, amados irmãos, às vezes o fundamento da palavra de Deus no fundamento de uma igreja, ela manda, amados irmãos, é coisa tremenda. Nós temos fundado várias igrejas, mas nós louvamos a Deus porque Pedro estava baseado na palavra, e o povo baseado porque ele pregava o que vivia o que pregava. E o povo baseava em quem?
na doutrina dos apóstolos. E foi coisa tremenda. Eu vou, amados irmãos, mais outro fundamento. Na comunhão. Aí o negócio pega. Na comunhão. Como diz o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Ele fala, é como um óleo precioso, figurativo do Espírito Santo. É como um óleo precioso. Sem doutrina e sem comunhão não vai. Nós estamos vivendo em época do final dos tempos. Não se preocupa não, porque eu não levo nada embora não, Senhor. Maneira nenhuma, nunca levei. O dia que eu levei, eu fui repreendido por Deus. Falei, Jesus, agora vai ser diferente a coisa. Nós estamos vivendo em época, senhores, nós estamos falando de fundamentos. Que a coisa está difícil. Muitos lugares que pregamos aí, parece que ninguém conhece ninguém. Malemar, aquela paz de longe, olha lá. Dando paz, tirando a mão. 5 minutos não vê mais ninguém na porta da igreja. Costumo dizer uma comunhão forjada. Se nós pegarmos aqui o que é comunhão, nós vamos longe. Quando nós estamos debaixo da graça do Espírito Santo. Porque foi uma das coisas que quando aquele povo aceita Jesus, foi derramado sobre eles os dons espirituais também. Eles vieram recheados do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a comunhão entre eles era coisa tremenda. Vocês querem ver só, se vocês seguirem o texto, vocês vão ver que a comunhão era tanta, pastor, que quando ia para a casa do irmão, amanhecia o dia. Eles tinham tudo em comum. Hoje, se nós pensarmos assim, até nós estamos em dificuldade, porque a malandragem cresceu tanto que nós não podemos ter nada em comum. Hoje, amados irmãos, todos, não estou dizendo todos assim, jogando num balai, não. Eu estou dizendo que nós viajamos por aí e a coisa está difícil. Se nós ficarmos, amados irmãos, às vezes pensando que é tudo simplicidade, nós vamos, amados irmãos, entrar numa barca furada. Esses tempos atrás eu pastoreava um setor. Daqui a pouco eu estava num congresso, quando chegou um irmão, e aquele irmão disse que era missionário. Daqui a pouco Deus falou comigo, não é missionário, é bandido. E foi, amados irmãos, assim que aconteceu. Aquele homem tinha dentro da sua maleta até arma, tinha algema, tinha tudo que você pensava que não prestava, usando credencial falsa para poder enganar o povo de Deus. Mas Deus tem dado graça ao seu povo, porque Ele tem dado um dom chamado discernimento de espírito, e mostra, Ele ainda tem usado em visão, Ele ainda tem mostrado em visão, revelação. Deus ainda fala no meio da sua igreja. É por isso que nós glorificamos a Deus, que o diabo não adianta ficar camuflado não, porque Deus tem homens do céu, aleluia, que Ele constituiu sobre a terra para dirigir o seu povo nesses últimos tempos. Pastor Jeová, o que é isso? Sim, senhores, mas a igreja, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Isso que eu estou dizendo aos irmãos, que era uma coisa tão natural, que cada um queria ajudar o outro, que quando nós entramos aqui no Partir do Pão, tem 2 visão ótica aqui. Uma era a Santa Ceia, outros historiadores, se você seguir o texto, você vai compreender que também era parte social. Servia, vendia suas propriedades, repartia uns com outros, e se alegrava com singeleza de coração. Pastor Jeová, o que é isso? Se nós dependermos nos dias de hoje, com muita dificuldade caminha uma assistência social na igreja. O que o senhor está falando? Eu tenho 30 anos de pastor.
30 anos pastoreando a igreja. Você vai no assistente da igreja, vai achar sal, farinha. Quando vem arroz e feijão, tá já quase para vencer. Os bichos já estão comendo tudo. O que não serve mais é o que vem. Ô pastor, o que é isso? Não, senhor, meu irmão. Nós estamos dentro de uma igreja. E nós temos que falar a verdade. Eu estou dentro do texto. Eles tinham em comum, se eles vendiam suas propriedades. Vai fazer uma festa na igreja hoje, é uma dificuldade tremenda. Tremenda. Vai fazer uma festa, pastor está precisando de alguma coisa, ô dificuldade. Deus às vezes usa ímpio lá fora. E irmãos, deixa de ser abençoado dentro da igreja, pastor. A Bíblia diz que é melhor servir. Melhor dar do que receber. Sim ou não? Nós estamos vendo isso lá fora. Lá do lado de fora. E às vezes enquanto dentro da igreja. Isso sem falar aqui de dízimo e oferta, que só o sangue do Cordeiro. Pastor Jeová, mas hoje, estou dentro do texto. É hoje mesmo que você precisa ouvir. É hoje que o espírito da avareza tem que sair no nome de Jesus e ajudar aqueles que precisam, ajudar aqueles que estão em dificuldade, e, amados irmãos, na casa daqueles que estão passando necessidade, e abrir a sua mão e abençoar. Se fosse como nos dias antigamente, que tinha, né, que eles vendiam suas fazendas. Hoje muitos têm carro. Mas houve época, irmãos, para ter um carro, só Jesus na causa. Mas ainda tem irmãos que não têm. E às vezes mora vizinho, chovendo. Quantas vezes eu e a minha esposa, com o filho no braço, debaixo de temporal, me lembro que um dia o irmão passou, ainda banhou nós tudo, de barro. Minha esposa olhou, e agora? Eu falei, agora nós vamos embora. Como é que eu vou subir num púlpito, tudo cheio de lama? E o irmãozinho passou, será que ele estava cantando? Glória, glória, aleluia. Só Jesus para dar vitória. E nós estamos vendo essa situação. Você está pensando assim, a situação está boa. Não está não, meu irmão. Está não. Poderia estar muito mais melhor. Se nós se unir. Provérbios fala do cordão de 3 dobras. Quando nós se une, a coisa muda. Quando a igreja se une, Deus faz milagre e maravilha. Deus faz milagre. Me lembro que eu estava no Vale do Paraíba construindo a igreja. A igreja, amados irmãos, era escorada. Assumi aquela igreja, estava escorada com a viga. Quando chovia, os irmãos tinham que abrir o guarda-chuva dentro da igreja. Falei, irmãos, quanto tem caixa? Esse irmãos, ele congregou comigo no Vale do Paraíba, congregou comigo só em Jundiaí, mais 4 igrejas. Era meu tesoureiro. Quanto tem no caixa? Tem R$60. Eu falei, amanhã nós vamos começar a mexer nessa igreja e construir a igreja. Alguém tocou o tuco, o outro e diz assim, com R$60, falei, que Jesus vai fazer milagre e maravilha. Daqui a pouco, amados irmãos, eu falei, vocês querem ver como é que Deus trabalha? Nós vamos acabar de fazer uma oração aqui. Antes de nós acabar, Deus já vai providenciar algo. Chegou o irmão e já chegou, ele não estava no culto, ele chegou antes de eu dar a bênção apostólica, ele disse, pastor, espera aí, que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu não vim no culto, porque eu estava vendendo a minha casa, e eu acabei de vender a minha casa, e eu estou doando a construção desse templo aqui, eu estou doando a construção desse templo, para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja, amados irmãos, precisa crer, porque Deus trabalha dessa forma, aonde não tem, mas uma igreja que está fundamentada na palavra, fundamentada na união, Deus vai começar a fazer algo especial, porque Deus começa a trabalhar aí. Aonde era, amados irmãos, que a Bíblia disse que se multiplicava a igreja do Senhor cada vez mais? Foi aqui em Atos dos Apóstolos. Mas tinha mais coisa. Quando eu estou falando aqui, que tem 2 fundamentos nesse partir do pão,
esse partir do pão aqui, eu pego duas coisas, que é a Santa Ceia e também a obra social. Você quer ver Deus começar a trabalhar na sua vida? Começa a ouvir a voz de Deus. Eu preciso fazer algo. Acabei de ouvir o pastor dizendo que a senhora lhe doou os refrigerantes. 10 fardos. 10 fardos de refrigerante. Ela é crente? Crente, graças a Deus. É Deus na vida desses irmãos. Você pode ter certeza que vem em dobro. Vem em dobro aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós doamos para Deus de coração. Deus dá em dobro. Estava dentro de uma empresa. E daquela empresa veio então a carta da minha promoção. Eu falei para Jesus, primeiro pagamento, eu vou doar ele numa compra. Cheguei em casa, falei para minha esposa. Fui pregar no ar livre, ganhamos uma família para Jesus. Tiramos das garras do inimigo, da macumbaria. Quando nós tiramos da macumbaria, o centro parou de fornecer alimento. Eu falei, Jesus, e a quem? Até aí não tinha em mente. E eu fui para o supermercado como se fosse hoje. Como se fosse hoje. R$100. Ou seja, um pouquinho mais. Só sei dizer que naquela época, nós enchemos 4 carrinhos de alimento. E não dava conta. Chegava no caixa, a moça batia e falou. Como se fosse R$30. Pegava outro carrinho e enchia, R$35. Pegava outro carrinho e enchia, R$40. Pegava outro carrinho e enchia, é tantos reais. Falei para minha esposa, vamos para a padaria. Chegamos na padaria, compramos mais coisa e não dava. Falei, vamos, casa de frutas. Lá chamava Quitanda, vamos para a Quitanda. Enchemos também. Aí foi que foi completar. Aí nós enchemos o carro do irmão, e os bancos foi tudo cheio, quase não cabia mais nada. Aí eu falei com Jesus, aonde eu levo o Senhor? Você acabou de ganhar eles para o meu reino. Lá vai nós para aquele lugar. Quando nós entramos dentro daquela favela, e nós começamos ali, chegamos, fizemos uma oração e começamos a descarregar. Chegou as criancinhas dizendo, mãe, chegou o nosso pãozinho. Também tem leite, mãe. Chegou o leite. Fazia mais de meses que ela comia, sabe o quê? Uma marmitinha, que é uma latinha um potinho desse de manteiga. As crianças traziam da escola e levavam para a mãe. Eles comiam uma marmitinha daquela. Não era de 500 gramas, não, era de 250 gramas. Que eles traziam da escola para a mãe. Comia na escola e só no outro dia na escola. E as criancinhas abraçadas com aqueles material, com leite, Danone. E a nossa irmã, ela começamos a chorar. Ela dizia, faz mais de muito tempo que não entra nada dentro desta casa. Mas agora isso aqui vai dar para nós comer mais de 2, 3 meses. E foi um choro só. Você quer ser abençoado por Deus? Lança a mão no arado aí e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te dar em dobro aquilo que você tem posto na obra do Senhor. Eu estou falando aqui, irmãos amados, de igreja fundamentada. Mas outro fundamento que nós pegamos aqui é a oração. Pode ter tudo isso. Sem oração. Vai não, meu irmão. Vai não. De jeito nenhum. Eu glorifiquei a Deus. Quando eu cheguei aqui tinha vários irmãos orando.
Eu louvei ao Senhor por isso. Eu glorifiquei a Deus por isso. Que em muitos lugares já não tem mais oração, consagração. E nós temos base disso. Quando eu estou dentro desse texto, se você pegar Atos capítulo 12, for até o 16 lendo, o que Pedro ensinou, se você vai ver ele recebendo de volta. Lá estava Herodes lançando mão nas igrejas, catando os obreiros, matando. Mataram Tiago, prenderam Pedro para matar na festa do asmo. Pedro está lá com 16 soldados. Tinha, amados irmãos, cada parte tinha, Pedro estava com 4. Dormia com mais 2 do lado. E mais 2 que observava. Para você ter uma média, segundo a história, que os 2, um cada lado, Pedro era amarrado neles também, para não haver problema de escapar. Mas havia uma igreja, que eu creio que seja desses quase 3.000 almas que estavam lá em oração, orando a Deus, para que Pedro fosse solto. Quando à madrugada chega lá o anjo de Deus, e as cadeias caem por terra. Pedro estava dormindo sossegado, tranquilo, porque ia morrer no outro dia. Descansava no Senhor. Crente que ora tem prova, mas descansa no Senhor. Ele sabe que a vitória de Cristo virá. Ele sabe que o livramento vai vir. Daqui a pouco, amados irmãos, caíram-se as correntes. Era como se fosse aquelas portas de banco, né? Ou seja, aquelas portas de rodoviária que você já chega, os vidros já recolhem tudo. Pedro só chegava diante das portas de ferro, elas iam se abrindo sozinha, e eles iam saindo. Cadê o soldado? Nesta hora Deus cegou eles, ele saiu andando, e vai para agora onde estavam os irmãos em oração. A igreja estava em vigília. Hoje já não se fala mais em vigília, hoje já não se fala mais em oração, hoje já não ora mais nem para ensaiar, nem para cantar, nem nada. Isso sem falar, amados irmãos, que no culto de oração, vem meia dúzia para orar, outros vêm para bater papo. O sangue de Jesus tem poder. Nós temos que ter vida de joelho, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E era um dos fundamentos de Pedro, a oração. Daqui a pouco a moça escuta alguém bater na porta, e ela reconhece a voz de Pedro, e ela corre para dentro, avisa os irmãos que estavam em oração: Pedro está aí fora. Ah, mas não é possível. Pedro está lá trancafiado lá. Mas havia uma igreja que estava em oração. Daqui a pouco Pedro entra lá para dentro de casa. E foi uma festa tremenda. Mais uma vez, o inimigo cai por terra. Se eu for aqui contar, irmãos, milagre. Se eu for contar milagre, nós amanhecemos o dia aqui contando. De coisas que Deus tem feito na nossa vida. Mas só baseado em oração. Baseado na oração. Quantas vezes minha esposa, uma vez, né, casadinha de novo, e o médico chegou e disse: olha, com uma infecção de urina tremenda, que ela estava com 10 milhões de germe na bexiga, urinava sangue puro. O médico chegou e disse: leva tua esposa para o hospital de câncer, transplante de bexiga, não tem mais jeito. Estava numa situação tremenda, não comia mais nada. Não trabalhava, não saía da cama. Um sol de rachar mamona. Com edredom em cima. Frio, tremor de frio. Chega uma irmãzinha do ciclo de oração. Esta gostava de orar. E ela diz assim: pastor, eu posso orar pela irmã Sandra? Eu falei: claro que pode, minha irmã. E ela foi então entrando dentro do quarto. Uma irmã, quase ninguém gostava dela. Uma irmã que eu fui
pastor deles. E o pastor conhece aqueles que são de oração dentro da igreja. Aqueles que querem a coisa firme. Ah, meu filho. Não é todo mundo que gosta, não. Ela chegou lá com a sua Bíblia redonda de tanto papel, anotações. Ela pôs em cima do criado, estendeu as mãos. Quando ela estendeu as mãos, começou a sair raios de fogo da sua mão. E penetrava em cima daquele cobertor. Não demorou muito, a minha esposa que não comia fazia muito tempo. Quando ela terminou de orar, ela estava banhada de suor e lágrima. Jesus derramou um poder dentro daquele quarto que foi coisa tremenda. Daqui a pouco ela levantou e tomou banho e disse: eu tenho fome. Eu falei: enquanto você toma banho, eu vou fazer algo para você comer. Fui lá, fiz algo para ela comer. E até no dia de hoje ela está aí dando glórias ao nome de Jesus. Porque Deus é Deus Todo-Poderoso. Está aí meu filho que foi queimado, queimadura de 3º grau em todo o rosto. E não ia ter mais condição. O médico chamou eu e disse assim: olha, ele vai ficar um monstro. Meus queridos irmãos, mas na hora que ele foi queimado, com queimadura de 3º grau em todo o rosto, seu rosto pegou fogo. Ele estava brincando com outro menino e eles foram reacender a churrasqueira que já estava aceso. Um despejou 1 litro de álcool em cima da cabeça dele, álcool de 92 graus. E quando o fogo pegou, a minha esposa sai correndo da rua, pega ele, enfia debaixo da sua blusa. Quando ela tira, já não tinha nenhuma pele mais em seu rosto. Meus queridos irmãos, Deus tinha me mostrado 10 minutos antes. Eu falei: eu acho que eu estou ficando louco, que eu estou com 72 horas sem dormir. Mas mesmo assim, eu levantei e ele saindo fumaça. E meus queridos irmãos, e a fumaça cobria. Eu disse: Senhor, eu sou um pregador da tua palavra. Então o Senhor faz o que o Senhor fazer agora, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Eu falei: agora eu vou para o hospital. Quando eu chego no hospital, queimadura de 3º grau, o médico disse: seu filho não tem mais recuperação, seu filho vai virar um monstro. E no outro dia a sua cabeça estava desse tamanho, uma bola só de água, uma bolha só. Meus queridos irmãos, mas quando eu pastoreava Jardim São Camilo, que o Marcos foi lá do Jardim São Camilo, não sei se ele lembra disso, mas quando ali nós pregamos aquela noite, e naquela noite eu acabei de pregar e disse: eu vou orar junto com a igreja, porque meu filho está no hospital, é a razão dele não estar aqui. Meus queridos irmãos, até irmão ficou bravo, mas o senhor vai pregar, o senhor pregou, o senhor falou de milagre com o seu filho lá queimado. Eu falei: eu sei que o meu Redentor vive, e Deus vai fazer maravilha, porque o meu Deus é Deus poderoso, e nós estamos em oração e Deus vai fazer milagre. Saí dali e fui para o hospital. No outro dia eu trabalhei a noite inteira. Saí de manhã, era numa terça-feira. Jesus falou comigo. Jesus falou comigo. Minha esposa não tinha condição, nós só tínhamos um casal. Tem um casal de filho. Que hoje a minha filha é casada. Ela foi para a casa da minha tia. Ela chega em casa e diz assim: pai, Deus mandou te dizer uma coisa. Que mais uma vez Ele te prova a tua fé. E o Senhor descansa nele. Usar uma criança? Ela tinha 10 anos de idade. Quando foi às madrugadas, Deus me deu uma visão. Que a minha esposa chegava em casa com o nosso filho. 2 dias após. Eu falei: Jesus, e agora? O Senhor vai fazer milagre. Quando eu cheguei no hospital, estava lá a minha esposa e a enfermeira, que é membro nossa da Vila Rami. Já tinha pedido, amados irmãos, para ficar lá, porque ela é enfermeira padrão de queimados. Já estava, amados irmãos, com a carta, só esperando o médico chegar, para ele ir para Bauru. 6 meses internado, 4 enxertos. Ele ia perder as 2 abas do nariz, as 2 orelhas, cartilagem, enrolou tudo. E não tinha mais condição. Só estava esperando o médico passar de padrão de queimado para seguir viagem para Bauru. Mas naquela noite, Deus falou comigo que a vitória era minha. Cheguei no hospital,
O médico chegou, quando eu contei para minha esposa, nosso filho vai essa semana embora. O médico entra e diz assim, mãe e pai, seu filho não vai sair tão cedo do hospital. Quando ele fazer o transplante, fazer o enxerto, vai ficar 2 anos sem sair no sol. Se ele sair no sol, queima tudo de novo. Ele vai usar máscara por 2 anos, sem sair no sol. Minha esposa caiu em desespero de pranto, de choro. Quando ele saiu, eu falei assim, desci na voz do inimigo. Porque quem falou foi o Senhor. Quando isso, amados irmãos, ele saiu. E eu vim embora. Saí do hospital. As duas foi fazer limpeza. Quando elas começam a fazer a limpeza, a bacia de vaselina, o monte de gases, elas iam passando. Onde elas passavam gases, ia nascendo pele, ia saindo as coisas podres, e aquela pele aveludada ia nascendo, porque o meu Deus é Deus de poder, Deus de milagre. Eu estou aqui falando num Deus que nós oramos e Ele responde. E naquele momento, quando elas acabaram, elas estavam em pranto, tudo chorando, houve um alvoroço dentro daquele hospital São Vicente. Não demorou muito, o médico que diz aquilo chega lá e começa a palpar e disse, isso aqui verdadeiramente é milagre. Já estava lá todo o esquadrão de médico e enfermeiro, estava tudo ali para ver o milagre que tinha acontecido. Dentro de 3 dias Deus fez coisa tremenda. Eu tenho foto em casa, tenho vídeo que mostra isso, porque o meu Deus é Deus de poder, aonde Ele diz não tem mais jeito, mas quando nós oramos, Deus Ele faz coisas tremendas na nossa vida, e por isso a Bíblia disse que Ele cooperava com os discípulos com sinais e maravilha, e crescia a igreja do Senhor. Foi um milagre tremendo. Foi um milagre tremendo. 3 dias sem ferida. Cumpre-se a visão. 4 dias. 2 dias fica de repouso. E o médico libera. Chega em casa sem nenhuma ferida. E hoje está aí meu filho perfeito para a glória e honra do nome de Jesus. Estou falando que o meu Deus faz milagre. E Ele pode fazer milagre aqui hoje, nesta noite. Se você crê, você que precisa, Deus está neste lugar, nesta noite, para fazer maravilha. Vamos se colocar em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Esses dias eu estava no serviço. Pastor amigo meu, de Minas Gerais, mandou um WhatsApp, num áudio. Talvez muitos até recebeu esse áudio. Minha irmãzinha morava na favela. E o circo de oração, o culto era de sábado de manhã. A irmã tinha 5 filhos. Abandonada pelo marido. Cuidava dos seus filhinhos. Daqui a pouco, lá no culto, os filhos acordam em casa. Acha o veneno do rato. O mais velho, com 12 anos, faz um suco de veneno de rato e dá para os outros 4. Acaba o circo de oração, ela vai para sua casa. Quando ela chega lá, está lá na sua casa. Ambulância, várias. Corpo de bombeiro, polícia militar, civil, está tudo lá. Daqui a pouco ela chega, o que está acontecendo? Os paramédicos chegaram, já sedaram ela. Seus filhos acabam de vir a óbito, os 5. Ela se apagou e foi para o hospital. Quando ela voltou da sedação, o médico chama e diz assim, é a hora mais triste de tudo isso. A senhora reconheceu os 5 corpinhos dos seus filhos. E ela então entra onde estava os 5 corpos das crianças. Quando está próximo à porta, o telefone do médico toca. E ele para atender. Nisso ela entra. Porta de vidro,
passou a chave na porta e entra lá dentro. Só tinha seus 5 filhos em cima das pedras. E ela então começa a andar lá dentro. Senhor, eu não estava num baile. Eu não estava na balada. Estava na tua casa, orando a ti. Estava na tua casa, de joelho, pedindo a sua misericórdia. E o Senhor concede que os meus 5 filhinhos, a única coisa preciosa que eu tenho na terra, morreram. E ali ela em lágrimas ali dentro, vendo os seus 5 filhos em cima da pedra. E ela dizendo para Deus, eu tenho prestado minha vida de oração ao Senhor. E ela então com a mão cheia de lágrimas, vai acariciar o mais pequenininho. Sua mão então entra nas narinas do neném, do mais pequenininho. Quando ela passa as lágrimas na narina da criança, a criança espirra em cima da pedra. E ela então começa a andar lá dentro, tirando as lágrimas e passando na narina das crianças. Os 5 ressuscitaram dentro daquele hospital. E os médicos tudo olhando lá dentro. Levanta um, levanta o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então ela sai lá de dentro, abriu a porta, os médicos, o enfermeiro, tudo por lá de fora olhando aquela situação. Eu quero te dizer nesta noite, que nós, você, minha irmã, é mulher de oração. Ora que a sua providência vai chegar por esses dias, porque o meu Deus ainda escuta as orações do seu santo. Deus ainda escuta. E ela sai de lá de dentro com as 5 crianças, passa no meio daquele corredor de médico e enfermeiro, cantando o hino da vitória. Vida de oração. Eu quero chamar aqui à frente. Primeiro, tem alguém que quer aceitar Jesus aqui? Alguém afastado quer voltar hoje para Jesus? Tem alguém que distanciou do caminho do Senhor quer voltar hoje para Jesus? Tem alguém? Tem alguém enfermo? Saia do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus.